Para que possamos entender os processos de emancipação da América Espanhola, é fundamental entender a conjuntura, ou seja, aquilo que estava ocorrendo décadas antes, para desestruturar esse próprio sistema e levar ao processo em si de emancipação. Não é fácil entender como é que alguns líderes revolucionários, simplesmente ao levar essas massas justamente à luta, ao confronto armado contra a potência espanhola, vai acabar resultando na emancipação de quase 30 países, ou no caso, de colônias que acabaram se tornando, de fato, países. Muito embora em duas grandes ondas revolucionárias. Então é fundamental para que possamos entender esse processo que estava ocorrendo, entender ou ver ao longo dessa videoaula aqueles que são os principais fatores impulsionadores desse processo espetacular que resultou na formação de dezenas de países novos na América Latina, aí justamente no início do século XIX. Então, é claro que nós temos aí esse processo que vai se desenrolar em duas grandes ondas revolucionárias. A primeira, em 1810 até por volta de 1820, e a segunda, justamente, aí entre 1820 até mais ou menos 1830, e nesse caso, inclusive incluindo o Brasil. Mas não esqueçam todos vocês que estão chegando agora de se inscrever no canal. É importante também que vocês dêem o seu like e ative o sino, para que justamente quando nós lançarmos as próximas videoaulas, vocês tenham acesso imediato, ou seja, possam dar aquela olhada, principalmente vocês que estão estudando e estão se preparando de fato para as próximas provas ou para um Enem ou fazer um trabalho. De um modo geral, são aulas fundamentais para todos vocês. Bom, mas então, o que é que estava mudando nesse período? Aí a gente tem que ir a um século atrás, ou seja, um século antes do próprio processo de emancipação, quando a conjuntura internacional estava sendo mudada. E uma das principais mudanças que vão ocorrer para fazer com que as Américas tivessem essa capacidade, vamos dizer assim, a América Espanhola, de se tornar independente, foi o fato de que a Inglaterra entrou na Revolução Industrial. E aí você pensa, o que é que tem a ver Revolução Industrial com a emancipação da América Espanhola? Tudo a ver. Primeiro, a Inglaterra, como vocês já viram em outra videoaula minha, se tornou na primeira nação industrializada do mundo. E nesse caso ela desequilibrou as potências europeias, ela puxa para si, ou seja, essa força, essa capacidade tanto econômica como também militar. E é claro que, como vocês estão escutando, essas colônias não são inglesas, mas a Inglaterra deseja quebrar os pactos coloniais que existem entre as colônias e a própria Espanha, e de certo modo até com Portugal, né? Porque o Brasil, nesse caso, pertencia, mas nós não vamos falar especificamente da independência do Brasil, mas sim da América Espanhola. Mas a Inglaterra desejava meio que substituir, né? Ou seja, ter a América Latina como uma fornecedora de matérias-primas e consumidora dos seus produtos industrializados. E aí é onde você entende que o pacto colonial que existia proibia essa ligação direta. Ou seja, teria que ter autorização, teria que ter permissão. E é claro que em muitos momentos a própria Espanha e a Inglaterra estiveram em confrontos, tiveram problemas. E é claro que a Espanha não iria facilitar para a própria Inglaterra. Então, na mentalidade inglesa, o importante era que você tivesse acesso às colônias e poder vender produtos e comprar também, no caso, as matérias-primas dessas regiões na América Espanhola. É importante também lembrar para vocês que no século XVIII, a ideia corrente, ou seja, a filosofia que estava se espalhando com muita força, uma filosofia, por sinal, burguesa, era a do iluminismo. E o iluminismo falava muito claramente em algumas coisas como, por exemplo,
Liberdade comercial, liberdade de expressão, liberdade, por exemplo, para você poder eleger ou trocar os governos. De qualquer forma, o iluminismo, as ideias iluministas estavam falando sobre mudanças que eram significativas nesse momento e buscava quebrar o absolutismo monárquico, buscava romper com essa ideia de que o rei, o soberano, seria um governante ali que não errava, que teria essa capacidade para governar, controlar e reger os países. Então o iluminismo ele vai chegar com muita força nas Américas Latinas, até porque existia uma discriminação muito forte. Os próprios metropolitanos eram privilegiados. A América Latina, os colonos se queixavam profundamente, até mesmo as elites coloniais eram em segundo plano. Então esses grupos como o próprio Simão Bolivar, o San Martins, entre outros líderes que vão aparecer, eles sabiam que eles tinham limites pelas leis espanholas daquilo que eles poderiam chegar, né, como líderes ou governantes dessas regiões. Então é claro que eles desejavam também, a gente não pode excluir essa própria situação de que eles também desejavam liderar, comandar, ter o controle sobre essas regiões. Não é necessariamente, em todos os casos, somente a bondade para romper com essa situação de colonizado e melhorar a vida dessas próprias populações. Vamos fazer um pouco da separação do que é o discurso para aquilo que realmente aconteceu. Então você tem a Revolução Industrial, tem as ideias iluministas e teve uma mudança significativa muito importante nesse momento, aqui nas próprias Américas, que foi a própria independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que se tornam independentes, declaram sua independência em 1776, vão enfrentar, nesse contexto, a Inglaterra. Eles eram colonos dos ingleses, eles eram colonos da Inglaterra. E vão enfrentar, e melhor ainda, vão vencer. Claro, tiveram ajuda, mas isso não vem ao caso. O importante é que eles vencem a Inglaterra, que era a nação mais poderosa do mundo no século XVIII, por causa da Revolução Industrial. E eles vencem. Isso se tornou um marco simbólico tremendamente importante. E melhor ainda, eles deram certo como nação. Em que sentido? Prosperaram, desenvolveram. Então, eles se tornam independentes e é um símbolo, né, dessa própria situação de que nós também podemos. E aí você tem essa própria questão de que eles prosperaram. Então se torna mais significativo, porque eles vão se tornar uma potência regional nesse momento. Olha aí. Uma ex-colônia se torna uma potência regional. Claro, não é os Estados Unidos de hoje, essa potência mundial, mas ele vai trilhar esse caminho de desenvolvimento contínuo, né, de crescimento e expansão. Mas de qualquer forma, quando os Estados Unidos se tornam dependentes, se torna um símbolo importante para outras regiões que estavam se sentindo desprezadas, relegadas, empobrecidas, famintas de liberdade. E aí você tem um ponto muito importante na própria Europa, que foi a Revolução Francesa. Esse momento excepcional, aonde na França, em 1789, você tem a Revolução Francesa, que desorganizou o cenário europeu, principalmente por causa das guerras que vão ocorrer na própria Europa. Nós não podemos esquecer esses confrontos europeus que envolvem as nações, a Espanha, Portugal, a Prússia, a Rússia, de um modo geral. A Europa vai estar com grandes tensões e essas colônias estão dentro desse contexto. Por quê? Porque elas são colônias europeias. E países como a Espanha está muito prejudicada por causa daquilo que está ocorrendo na Europa, assim como Portugal. E depois, né, em certo sentido, depois da própria Revolução Francesa, nós temos na França
a chegada de Napoleão Bonaparte no poder. E o que é que isso tem a ver, professor, com a emancipação das colônias latino-americanas? Tudo a ver. Napoleão vai invadir muitos países europeus. Vai invadir Portugal. Vai invadir a própria Espanha. Vai ocupar a Espanha, gente. A Espanha ocupada por tropas francesas, por Napoleão Bonaparte, não vai ter capacidade de manter o controle sobre suas colônias. Então começa a se formar na América Espanhola juntas de governo, né? Até porque eles não vão reconhecer o novo governante que foi colocado por Napoleão Bonaparte. O próprio irmão dele, né, foi colocado como governante da Espanha, o José Bonaparte. Então, é claro que era até um nacionalismo, né, desses líderes locais na América Espanhola, na colônia, de não obedecer o novo governante. Quando eu digo nacionalismo, com relação à própria Espanha, o velho governo. Então, aquilo que se inicia também como uma espécie de resistência a esse invasor, vai acabar culminando, sim, em processos de emancipação. Uma vez que eles provam o gosto da liberdade, eles não querem retornar ao contexto de colonizado, submetido e controlado ao governo espanhol. Então isso se torna muito mais forte. Temos que entender também outro detalhe. Assim como eu já falei em outra videoaula, o Haiti foi a segunda nação a se tornar independente nas Américas, ficando atrás só dos Estados Unidos. Então o Haiti também consegue se tornar independente da França. E aí o que é que acontece? Se torna também mais um símbolo importante, porque é mais uma região, isso em 1804, quando o Haiti se torna independente, se torna um símbolo importante, né, de que nós também podemos, olha aí, está dando certo, já tem duas regiões autônomas, independentes, livres das suas metrópoles, os Estados Unidos e o Haiti. Dê uma assistida na minha videoaula sobre o Haiti, tenho certeza que vocês vão gostar. E nesse contexto, o que está acontecendo na Europa, como eu já falei, as guerras napoleônicas, essas guerras que vão desorganizar esse cenário europeu, essas invasões que a França vai fazer, por exemplo, como eu já disse, da própria Espanha, de Portugal, né? A corte vai vir para o Brasil, vai se refugiar no Brasil. Importantíssimo esse fato. Mas lembre-se, a gente está focando na América Espanhola. E aí, é claro que nós temos também algumas outras mudanças importantes nesse próprio contexto, como, por exemplo, o próprio Congresso de Viena, né, que vai ocorrer ali entre 1814 e 1815. E no Congresso de Viena nós temos aí a reorganização do mapa europeu. Não podemos esquecer que o Congresso de Viena foi por causa daquelas mudanças que ocorreram, promovidas por Napoleão Bonaparte. Então, deixa eu explicar melhor. O Congresso de Viena vai ocorrer depois das derrotas de Napoleão Bonaparte, depois que ele é retirado do poder na França. E aí os líderes europeus vão resolver reorganizar o mapa europeu, formar uma espécie de equilíbrio entre essas próprias potências. Países vão desaparecer. Nações vão ser divididas, né, entregues seus territórios a outros países. Então é claro que essa reorganização do mapa europeu e a determinação de quem iria governar o quê acaba também resultando naquilo que era o processo de colonização, de submissão, ou seja, mesmo que o Congresso não tenha sido feito para decidir especificamente a questão das Américas Latinas, mas acaba tendo efeitos significativos na América Latina. Mas deixa eu dar um dado aqui muito importante, ou seja, um fato muito importante. No Congresso de Viena, as nações mais poderosas, as que realmente dominaram, foram a Inglaterra,
a Prússia, a Áustria, o Império Austro-Húngaro e a Rússia. Essas 4 nações foram aquelas que realmente controlaram e determinaram e reorganizaram esse mapa europeu. Mas, dentro do contexto do próprio Congresso de Viena, em certo sentido vai ter um racha, porque a Inglaterra vai querer e vai ter um posicionamento diferente, porque os seus interesses eram diferentes sobre as Américas, e as outras nações, a Prússia, o Império Austro-Húngaro e a Rússia, resolvem formar a Santa Aliança. E o que era a Santa Aliança? A Santa Aliança tinha 2 propósitos básicos. O primeiro era manter o absolutismo monárquico. Compreenderam? Manter o absolutismo monárquico. A Inglaterra não gosta disso. Outra coisa que a Santa Aliança deseja, a recolonização das Américas. Então, a Inglaterra é uma nação que não gosta, não quer, não aceita essa própria situação daquilo que o próprio Congresso de Viena, ou seja, a Santa Aliança desejava, que era o absolutismo monárquico e também a recolonização das Américas. A Inglaterra pensa exatamente contrário a isso. Ela quer o liberalismo político, o fim dos pactos coloniais e, nesse caso, a emancipação da América espanhola também. Então vocês estão compreendendo que há uma divisão de pensamentos e de forças muito mais clara a partir do Congresso de Viena, até porque não existe mais, tecnicamente, o perigo de Napoleão Bonaparte, de uma superpotência francesa. Então, agora aqueles antigos aliados começam a seguir os seus próprios caminhos, né? Como vocês acabaram de escutar. A Inglaterra vai rumar para um lado e os seus outros principais aliados em outro sentido. E isso vai ser muito benéfico para o processo de emancipação da América espanhola. A Inglaterra vai, a partir do Congresso de Viena, ou seja, depois do Congresso de Viena, de uma forma muito mais clara, exigir é muito forte a palavra, mas ajudar no processo de emancipação, quando era conveniente, da América espanhola, inclusive do Brasil também. Vocês não esqueçam isso não fiquem alienados em pensar que as nações não têm interesses que muitas vezes se sobrepõem a relações de amizade. Então, os interesses econômicos, em muitos casos, são mais fundamentais do que certas amizades em relação entre as próprias nações. Mas também tem um contexto, ou seja, tem um fato muito importante que vai ajudar, principalmente na segunda onda revolucionária, ou seja, na segunda onda de emancipação. É a questão dos Estados Unidos. Ali já em 1820, os Estados Unidos estavam mais fortes, ou seja, muito mais fortes do que quando eles tinham se tornado independentes. Eles já tinham adquirido vários territórios, aumentado bastante a sua população, o seu próprio processo de industrialização. E aí é onde entra o presidente James Monroe, que vai decretar sua doutrina, ou seja, vai falar abertamente das pretensões dos Estados Unidos. E ele fala da doutrina Monroe, ou seja, a América para os americanos. Aonde ela é ambígua mesmo, ela tem um duplo sentido muito claro. Primeiro, que as nações europeias não se metessem com as colônias que agora estavam livres, autônomas, independentes, mas também tem um sentido de Américas para os Estados Unidos também, como uma área de influência, uma área a ser controlada.
Então, gente, como vocês viram, o Congresso de Viena é um momento excepcional, tremendamente importante nesse próprio contexto dessas mudanças que vocês estão vendo. E as Américas espanholas vão sim trilhar esse caminho da sua emancipação, da sua autonomia, por causa dessas conjunturas. Claro que tem outras, tem muito mais para ser falado, mas isso que eu falei para vocês é aquilo que é mais importante, é aquilo que é mais pertinente para vocês que estão estudando, estão se preparando para, por exemplo, fazer aquele vestibular ou o Enem. Então, aproveitem bastante essa aula, revisem, dê uma olhada, façam as anotações e com certeza vocês irão melhorar sensivelmente a nota, né, a partir do aprendizado que vocês vão ter. Essa foi uma breve videoaula sobre esse assunto, que é a própria questão da emancipação da América Espanhola. Fizemos esses apontamentos porque são os mais importantes, já disse que tiveram outros, são fatos tremendamente importantes, mas esse século XIX, esse início do século XIX, com essas emancipações é o resultado dessas mudanças, dessa conjuntura que estava ocorrendo, como vocês acabaram de ver, como por exemplo a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a própria independência dos Estados Unidos, ideias que estavam aparecendo como o Iluminismo. Então aproveitem, verifiquem, dê aquela olhada e com certeza vocês irão realmente se sair cada vez melhor e entender essas mudanças que ocorrem no mundo. Estamos chegando ao final. Não esqueçam, todos vocês que estão até o presente momento, de se inscrever no canal. Se inscrevam, dê também o seu like. Não esqueça, é só apertar aí. E também ative o sininho, porque vocês terão essa oportunidade de ver essas videoaulas assim que elas forem lançadas. Não esqueçam de olhar as descrições dos vídeos. Essas descrições, em muitos casos, nós temos colocado aí mapas mentais, nós temos colocado algumas orientações, alguns livros que nós indicamos para vocês fazerem essa leitura. E é isso aí, pessoal. Estamos nos despedindo, então até a próxima!